De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o Brasil, no ano de 2022, bateu recorde de casos de feminicídio. E, em conformidade com os dados publicados pelo Fórum de Segurança Pública, só no primeiro semestre do ano de 2022 foram 699 casos de feminicídio, o que implica numa média de 4 mulheres mortas por dia. Esses casos que compõem esses dados são aqueles casos que foram registrados. Não entra nesse cômputo os casos que não foram categorizados como feminicídio, seja por omissão das autoridades ou por desconhecimento. E aí você deve estar se perguntando o que feminicídio e violência de gênero tem a ver com o repertório desse mês. E eu te digo, tem tudo a ver. No mês em que comemoramos o Dia da Mulher, não poderíamos deixar de resenhar esse suspense policial extraordinário, Mulheres Empilhadas, da escritora brasileira Patrícia Mello. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido você para participar dessa conversa. Pega lá o seu chazinho, volta aqui comigo após a vinheta. Patrícia Mello é escritora, roteirista, dramaturga, artista plástica e considerada um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. E muito embora ela rejeite o rótulo, suas obras são consideradas de gênero policial, obras que lidam com suspense policial. A trama de Mulheres Empilhadas tem uma advogada como personagem principal. A sócia majoritária do escritório para o qual ela trabalha resolveu montar um projeto em que ela pretende escrever um livro sobre violência contra a mulher. E com isso sai convocando todos os advogados novatos da empresa para viajar para diversas regiões do país em busca de colher dados para o seu livro. Esses advogados ficariam responsáveis para acompanhar julgamentos de casos de feminicídio. A nossa heroína está passando por um problema muito sério na sua vida pessoal. Em meio a uma discussão tola com o namorado, ele a agrediu. Então, para fugir desse problema, de todo esse desconforto, ela se voluntaria para ir participar do projeto da sua chefe. E com isso ela escolhe ir para o lugar mais longe da lista, que no caso é o Acre. Bom, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas em momento algum eu disse o nome dessa personagem. Isso porque ela é a única personagem no livro que não tem nome. Exatamente. Todo o ponto de vista da história é dado através dela, mas ela não tem nome. Fugindo então dos problemas com o namorado, a nossa intrépida heroína vai para a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. E chegando lá, ela se depara com a notícia de um crime bárbaro circulando pelos noticiários. Uma menina de 14 anos, uma indígena, havia sido encontrada morta boiando no igarapé. Ela havia sido estuprada, torturada e totalmente brutalizada e morta. E é aqui que a nossa história de fato começa, porque a advogada, além de começar a acompanhar os casos de feminicídio da cidade, ela passa a auxiliar nas investigações desse crime. E tudo isso se desenrola no meio de muita misoginia, muita violência contra os povos originários, muita dificuldade de investigar em razão de corrupção das instituições governamentais e pela atuação do crime organizado, que controla praticamente toda a zona fronteiriça do Brasil, incluindo o Acre. Um pormenor muito interessante sobre esse livro, que me chamou a atenção porque eu nunca vi nada igual, é que a obra contém 3 índices, exatamente. O primeiro índice, o índice numerado, ele traz trechos muito curtos sobre notícias de feminicídio, notícias de casos reais. Os capítulos identificados pelas letras do nosso alfabeto correspondem àqueles capítulos em que o enredo se desenrola. Mas existe um terceiro capítulo também, que é o numerado por letras do alfabeto grego. O que acontece é que a nossa intrépida advogada, ela entra em contato com alguns rituais indígenas e acaba tomando uma bebida terapêutica que provoca um pouco de alucinação. Então, nesses capítulos identificados pelo alfabeto grego, ela conta o que ela vê enquanto está ali curtindo a sua brisa. Agora, sabe o que dá a maior brisa? É o seu engajamento a esse episódio. Se você estiver nos escutando via podcast, por favor, compartilhe nas redes sociais, indique aos seus amigos. Se estiver nos assistindo via YouTube, deixe uma curtida, um comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça e seja oferecido para mais pessoas. Agora, seguindo a tradição do canal G Pensador, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que eu acho interessante e que pode, de repente, auxiliar vocês a ter uma melhor experiência na leitura da obra. Algo que eu acredito ser extraordinário nesse enredo é o efeito que ele nos provoca de despertar, exatamente.
Porque veja, a personagem principal ela passa por todo tipo de violência de gênero, desde piadas machistas até a questão de divulgação de vídeo íntimo por revanche do ex-namorado. E são situações que, em maior ou menor grau, todas nós mulheres passamos diariamente e não percebemos porque a violência ela é tão arraigada que a gente acaba se acostumando. Então, o enredo ele tem esse efeito de chamar a nossa atenção para essas coisas cotidianas que nós passamos e não criticamos como violência. Um outro ponto muito interessante é que, além de ser um suspense policial envolvente, Mulheres Empilhadas é como se fosse um manifesto. Um manifesto contra o machismo, um manifesto como essa cultura que olha para o corpo feminino como algo usável e abusável, um manifesto contra uma indústria cultural que lucra muito com uma pornografia que degrada o corpo feminino, um manifesto contra esses índices alarmantes de violência de gênero. É aquela história, né, pessoal? Quando algo não é debatido, não é exposto, se perpetua na sociedade. E é por isso que nós precisamos sempre falar de machismo, violência de gênero, cultura de estupro, desigualdade salarial, porque só dando visibilidade nós temos chances de modificar alguma coisa. E também, não se esqueçam, olhem bem para quem vocês dão o vosso voto. Nada melhor do que lidar com um assunto tão complicado do que por meio de um suspense policial, não é mesmo? Afinal de contas, assim como na questão do samba, quem não gosta de um bom suspense, bom sujeito não é. Então é isso, eu agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam até aqui no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!